Vamos dar para Jesus uma calorosa salva de palmas. Oh, parece até que ele está no Polo Norte, pessoal. Agora tá bom. Mas até que nós estamos no Polo Norte. Tá muito frio, mas quando está frio que tem que fazer movimento para esquentar. Um dia eu fui correr lá na Coreia com o irmão e saímos. Quando olhamos a temperatura assim, 2 graus só. Neve na rua. O que vamos fazer? Vamos correr. Mas está muito frio, nós vamos esquentar, né? Enquanto não esquentar, a gente não para. Começou a esquentar, fica gostoso. Quer dizer, está aquela neve lá, você está calor. Mas aí Deus abençoou e tudo. Quem sai para uma missão tem que fazer. Você decidiu, eu vou fazer. É Daniel 12:13. E tu, porém, vá até o fim, porque descansarás da tua sorte. Nos últimos dias, nós temos uma sorte de Deus. Ele nos deu essa sorte para nós vencermos qualquer batalha, qualquer situação e tomarmos posse da benção. Essa semana eu falei muito nas reuniões sobre Isaías 61:9, aquela promessa que é aquela senhora que tinha filha em Sorocaba, que tinha um problema, você já viu toda aí. E ela então resolveu o problema quando ela encontrou Isaías 61:9. O que diz? Aqui tem palavra bonita para nós. E hoje eu vou começar um estudo, vai ser tudo estudo aqui. Você não perca essa semana não, mas vai ser muito espiritual, você vai ver daqui a pouco. Isaías 61:9. Onde está você, Isaías? Deixaram o negócio aqui. Sem falar comigo, esse pessoal não fala, quase que eu jogo fora, tá vendo? – 61:9. Olha o que diz aqui. E a sua posteridade será conhecida entre as nações. Ela estava muito triste que a filha falou que não ia dar filho para ela, que ela tinha um caso com uma moça. Olha que negócio sério, morando com ela. E os seus descendentes, aí ela ficou arrasou, né? Mas foi para a Bíblia. O dia que você ficar arrasado, vá para a Bíblia. Deus me dá uma palavra, você começa a ler, de repente você pega aquela palavra e você se levanta. Os seus descendentes, no meio dos povos, a sua posteridade será conhecida entre as nações. E os seus descendentes, no meio dos povos. Todos quantos virem, os conhecerão como semente bendita do Senhor. Aí Satanás tira a mão da minha filha. Ela é semente bendita. E tirou. Essa é a oração que ela fazia. Quando você encontra uma palavra que fala ao seu coração, você encontrou a sua sorte. Está ali, aquilo que Deus deu para você. Você assume aquilo ali, começa a orar e determinar, você vai ver que o inimigo não vai aguentar. Mas não é aquela oração bobinha, não, Deus, então o Senhor me cura. Não, você tem que batalhar. Ele dá a palavra para você, Ele deu as armas para você entrar na batalha espiritual e vencer. Mas eu sou fraco, e se o inimigo me derrotar, vai derrotar mesmo. Se além de fraco é bobo. Porque ele diz, não temas que eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço, eu te sustento, eu te ajudo, eu te esforço, eu te ajudo e sustento com a destra da minha justiça. Ele é o nosso escudo, que nenhum mal vai nos suceder, praga não vai chegar à nossa tenda. É preciso crer na palavra, começar a acreditar. Ela começou a falar assim, Deus, a minha semente, ela é abençoada, não tem como. Semente bendita do Senhor. E diabo, tira a mão, tirou. A moça deixou aquele envolvimento que não era bíblico. Começou a namorar um rapaz, voltou para a igreja, rapaz da igreja, casou, já está com 2 filhas, ela está toda feliz, que ela nunca seria avó, porque era a filha única. Então nós temos que pegar na palavra de Deus, porque é aqui que está a bênção, e Deus vai lhe dar essa bênção em nome de Jesus. E hoje é um dia que eu quero fazer um estudo com você, para a glória de Deus aqui. Agora vamos falar da palavra de Deus, que eu tenho um estudo muito importante para dar para você. Eu comecei a dar esse estudo, essa semana eu vou falar com você.
É coisa que está na Bíblia, a gente não presta atenção. A Bíblia é para ser lida, igual eu vou ler para você aqui agora e vou explicar. Aí você lê, pede a Deus explicação e vai vir um entendimento. Aí você vai entender o que Deus está lhe dando. Olha o que Ele está dando para nós aqui. Primeira carta do apóstolo São João. Do Apocalipse para trás é fácil. Você pega o Apocalipse, o anterior Apocalipse é o livro de Judas, que é uma carta de 25 versículos só. Aí vem terceira de João, segunda de João, tudo pequena. A primeira é grande, tem 5 capítulos. E é no capítulo primeiro de João, depois é Pedro. Então entre Pedro e a segunda de João está a primeira. O que era desde o princípio? Vamos entender aqui para a gente começar a ser abençoado. Esse estudo é fenomenal. Eu só dei esse versículo em algumas campanhas aí, mas esse aqui eu vou dar agora completo. Quem que era desde o princípio? O Criador. Está lá escrito lá no livro de João, agora Evangelho 1, versículo 3, no versículo 1. No princípio era o Verbo. O Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus. Está falando de Jesus. Jesus estava no princípio, antes de criar qualquer coisa, Deus criar, estava com o Pai. Ele é a palavra do Pai. Então, quando nós estamos lendo a Bíblia, nós estamos lendo Jesus. É Ele falando aquilo para nós. Não há um erro na Bíblia, não tem um engano, não tem uma coisa ali que não deu certo, não. Tudo ali é certinho. Outra, não tem duas revelações que te chocam. Se alguém está torcendo a coisa aí, você vai sentir que não é desse jeito. O que Deus te fala é perfeito. Outra, a palavra é eterna. Se nós vamos viver no céu, vamos viver com a palavra de Deus, com essa palavra. Ao lado do Pai, do Filho, não sei mais quem, dos santos anjos, mas o interessante é o Pai ali que criou tudo e o Filho. O Filho hoje é que tem todo o poder, está lá em João 28, 18. E chegou para o discípulo, olha, todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Portanto, ir de fazer discípulos, é o nosso trabalho hoje, é ensinar. Não temos que falar bem da nossa igreja, enaltecer alguma coisa na igreja, enaltecer o pregador, nada disso. Tudo na Bíblia converge em Jesus e tudo que nós fazemos deve convergir em Jesus. E Ele diz, sem mim nada podeis fazer. Então, no princípio, Ele era e continua sendo e será para sempre. O que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, eles viram Jesus personificado, porque Jesus deixou a sua glória e veio como homem, mas ele era o Filho de Deus, só não agia como o Filho de Deus, agia como eu tenho que agir, você tem que agir. A gente tem que crescer na palavra, não ficava jogando conversa fora, não falava coisa que não devia, mas ensinava o povo a verdade e fazia a verdade. Então eles viram Jesus. Você precisa ver Jesus hoje operando através de você, no culto, através do pregador. Quem faz as curas, os milagres, é o Senhor Jesus. Nós não fazemos nada. Nós só estamos buscando a Ele, nos consagrando para Ele poder nos usar. E quando Ele nos usa, todo mundo é abençoado. A sua família vai ser abençoada. Os seus vizinhos serão abençoados. Seus colegas e amigos, ou até pessoas estranhas. Mas eu não tenho jeito, missionário, já estou idoso. Pois eu sempre conto o caso de uma americana chamada Catherine Kuhlman, que começou a pregar, quando já estava com 60 e tantos anos, se aposentou e começou a pregar, cristã verdadeira. Ela não tinha muita voz para cantar e nem para pregar, mas fazia o trabalho. Ela começava lá, cantando aquela música, tocou-me, sim, Jesus tocou-me. Aí o pessoal ia cantando, ela repetindo, começava a orar e Deus fazendo as maravilhas. O final da vida dela, todo dia nos Estados Unidos, ela estava numa cidade de 3 mil pessoas no auditório, 5 mil, o pessoal vinha de longe para participar das campanhas dela, até que Deus chegou o dia de levá-la para o céu. Não tem esse negócio de idade não, você pode e deve fazer a obra de Deus, esqueça, não minta, se você tem 90 anos, tem 90.
Não, a mulher não gosta. Não, eu tenho 45, mentirosa. Cara, fala a verdade, caramba. Eu não tenho vergonha de falar que eu estou com 77, eu tenho, graças a Deus, tenho satisfação, o Senhor me guardou até hoje. E se Ele quiser que eu fique mais 77, aí é com Ele, né? Eu estou aqui pronto para obedecer. Ontem eu estava falando com uma pessoa, um médico, ele disse assim, amigo meu, ele disse assim, pois é, missionário, eu estou me preparando para viver 120. Eu falei, está escrito, é bíblico, o senhor pode ter certeza que se Deus falou com o senhor, vai. Eu estou me preparando para isso, porque então a pessoa está com 90, 100 anos aí, e está seguindo. Aí eu falei para ele, eu tenho muitos conhecidos lá dos Estados Unidos que já partiram, mas com 93, 95, pregadores, que chegaram a esse ponto. Pois é, mas nós vamos chegar mais lá. Eu falei, não sei, Deus é que sabe. Vamos continuar aqui agora. Então, eles viram com os olhos dele. Nós temos nem que ver, não com esses olhos carnais aqui, naturais. Isso é para ver o mundo aqui. É com os olhos do Espírito nosso. Nós somos um Espírito que tem um corpo e mora no corpo. Quer dizer, nós entendemos Jesus, nós vemos Ele na palavra, nós vemos Ele na oração. Agora mesmo um cidadão lá de Roma me ligou, brasileiro, está passando lá, uma certa autoridade, grande autoridade, ora por mim, missionário, tive um problema de apendicite, fui para o hospital público, não é como o nosso aí, não, tem aquela fila não, mas não é aquele hospital também, e eu agora dei uma inflamação, falei, vamos orar, aí eu orei por ele. Então, a gente tem que estar preparado para usar o poder de Deus a toda hora. E graças a Deus que Deus nos dá esse preparo. Agora nós temos que ver Jesus na palavra. Na hora que fala a coisa, você sente. E ao que você sente, você ora e Deus opera. Nós gostaríamos que todo mundo aprendesse não só o que fazer antes da oração, nem o que fazer na oração, também tem que aprender antes. Na oração, antes você vai ouvir a palavra para ter fé. Quando a palavra vem ao seu coração, o seu espírito consegue a fé. A fé do espírito que é interessante. Essa fé mental não presta. Essa fé é só para as coisas naturais. Então, os religiosos, normalmente a fé deles é mental. Não conhecem a palavra, não veem Jesus. E o que acontece com eles? Eles vivem numa derrota tremenda. Mas quando eles aprendem que eles têm que pesquisar a palavra, que aqui vai trazer fé para eles, aqui Deus diz, isso não faça. Faça isso aqui. Vai ensinando você, vai ensinando você. Aí você passa a ser uma pessoa sábia. E você vai conseguir a bênção em nome do Senhor Jesus. Então, nós temos que ter, agora voltando, esses olhos para ver a palavra, quer dizer, o Jesus na palavra. E antes da oração, na oração, e depois da oração, é o que muita gente perde a bênção, porque não é ensinado que depois tem que agradecer a Deus e resistir ao diabo. A Bíblia diz, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Aí eu fui lá, missionário orou, meus braços levantaram sem dor, tinha 15 anos que não podia levantar, mas agora voltou tudo. Voltou não, é porque você não foi ensinado, talvez erro meu, tem que pregar mais dos pastores, temos que ensinar você a resistir ao diabo, ele fugirá de você. Continua dizendo assim, o que temos contemplado. O que eles contemplavam? Surdo ouvindo, mudo falando, cego enxergando, paralítico andando, mas contemplavam muito mais. Eles contemplavam o Espírito Santo abrindo o entendimento deles e não saíam dessa palavra, porque o diabo quer arrasar com a gente. O diabo quer fazer você ser um fofoqueiro, uma pessoa que odeia os outros, uma pessoa que conta mentira. Não! Nós somos de Deus, nós não fazemos essa coisa. A mim não importa se o homem e a mulher é bonito ou feio. Para mim todo mundo é bonito. É imagem e semelhança de Deus. É assim que Deus o fez. Aí depois a pessoa fica aí, não sabe por quê, porque fica condenando os outros. Aí está dizendo aqui, ó, o que temos contemplado, você tem que contemplar, quando vem para a igreja, Jesus na palavra, entender que aquela palavra Ele está dando para você. Para que Ele está dando? Para você ser abençoado, para você conseguir a sua libertação. E diz mais assim, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, ou na palavra da vida, quer dizer, tocaram por quê?
porque conseguiram ver Jesus ali, e já, lógico, muitos abraçaram Jesus, muitos receberam oração com imposição de mãos, mas também se você não, eu e você não podemos estar a ver Jesus fisicamente hoje, a não ser um caso ou outro que dizem, mas tem que examinar bem, se não é a ansiedade da pessoa que fez ela ver Jesus. Eu estava falando com um pastor americano, eu disse, Tommy, o fulano disse que viu Jesus, o outro disse que viu Jesus, que viu Jesus, que viu Jesus. Tem várias pessoas que dizem isso aqui. Bom seria se a gente arranjasse assim, um lugar com 100 salas e colocasse cada um deles numa sala. E colocasse aquele cidadão que faz o retrato falado. Como é que era Jesus? Como é que era o olho dele? A sobrancelha? Como é que era aqui e aqui? Provavelmente a gente ia ser Jesus diferente, é verdade. Quer dizer, às vezes é a insanidade da pessoa que diz que viu. Hoje nós não vamos vê-lo fisicamente. Nós vamos ver Jesus como Ele é eternamente, a palavra de Deus. Quer dizer, eles tocaram na palavra de Deus, eles receberam a palavra, mas tem gente que não toca nem para pegar e colocar no coração. Está ouvindo, está entendendo, eu vou gravar essa direção agora, eu vou escrever aqui, eu vou meditar sobre isso. É bom a pessoa escrever, ou tem telefone, não é para deixar o volume elevado, é para deixar ele gravando ali na hora. Eu vou gravar, porque eu quero aprender. Ou quando assistir na televisão, grave, e depois você vai lá, vai. Eu, quando sabia que eu ia pregar, solteiro ainda, quando eu desisti de ir para Moscou estudar medicina, e foi triste no lado humano, porque o filho de pedreiro nunca seria médico, então me deram uma bolsa de estudo, eu estava estudando russo, mas Jesus me chamou, foi, não vou nem voltar ao curso de russo lá, que eles vão me convencer a continuar, eu vou agora me preparar para Deus, mas não tinha nenhum seminário do evangelho completo. Tinha da denominação tal, mas a gente está um pouquinho mais avançado, nós estamos entendendo a palavra toda. Aqui no interior de São Paulo tinha um seminário desse, aqui no Vale do Paraíba, mas eu não podia ir para lá, queria estudar lá no Rio. O que você fazia? Eu comprava os livros nossos, que é igual esse que nós publicamos hoje. Muitos deles eu publico. Pedi autorização e pago aquele direito autoral e publico para você poder ter aquela palavra. Eu lia pelo menos 5 vezes. Para entender o que estava escrito ali, eu preciso, um dia eu vou pregar, como é que é? E fui pondo coisa no coração, aqui para dentro, aqui para dentro. Então, às vezes fica fácil, porque na hora você lembra daquilo que falou e você, não, isso não é assim não, isso aqui é desse jeito. É escrito por pessoas que estavam no ministério há muito tempo, fazendo a obra completa. E nós podemos e devemos fazer isso. Então, você vai ver que esse estudo de semana vai ser bom para você. Voltando aqui agora, o que era desde o princípio é Deus. Ele sempre existiu. E como é que Deus existiu? Não sei, no céu Ele vai explicar para nós. A Bíblia diz que as coisas ocultas são para o Senhor, as reveladas são para nós. Isso está em Deuteronômio 29. Então, depois, sei lá, as coisas reveladas são para nós. O que não revelou, não adianta. Não, mas eu vou orar para Deus mostrar. Não vai mostrar, o demônio vai enganar você. Se ele não deixou, porque não temos a explicação, nós não temos estrutura ainda para ver isso. O que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, Deus quer mostrar a você, o seu entendimento vai se iluminar. Com isso, você vai ser poderoso em oração. O que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, aí depois explica mais, nós vamos parar por aqui hoje, porque Deus quer tocar em você, Deus quer abençoar você, Deus quer fazer de você uma pessoa bem-sucedida. Na verdade, Jesus disse o seguinte, Jesus é Deus com o Pai, Ele disse, eu vos dei o exemplo, está em João 13,15, para assim como eu fiz, façais vós também. Falei já há pouco aqui,
Ele, quando veio, não veio como Deus, aí seria fácil. Ele veio como homem, nasceu bebê lá em Belém de Judá. E ele continuou a vida toda servindo a Deus e tal. Quando chegou a pedir pregar, ele começou a dizer: agora o tempo está cumprido, agora vocês vão ver o que é o Evangelho. Mas as pessoas lêem o Evangelho como se fosse assim, uma historinha bonita de um herói. Não, aquilo ali é exemplo para mim e para você, para nós meditarmos, entendermos e passarmos a agir desse jeito. Ou do contrário, vão ficar frustrados espiritualmente a vida toda, porque não conseguimos conhecer Deus. E Ele se dá a conhecer a todo aquele que o quer conhecer. Se você quer conhecê-lo, Ele vai se deixar ser achado por você, e você será uma bênção. Amém?